Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 22 de março. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Água. E como a água é importante. A chuva beneficia e traz riquezas para a nossa vida. Como isso representa para Jesus algo importante, ele disse: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. E nesse momento em que estamos vivenciando uma situação de calamidade e dessa pandemia, beba da fonte da água da vida que é Jesus. Logo mais estaremos ouvindo a Aline, a nossa guia turística, conduzindo, levando você a viajar através destas imagens à Terra Santa. E na segunda parte você terá a oportunidade de ouvir o irmão Davi trazendo a primeira parte de uma mensagem que ele transmitiu e trouxe para a nossa edificação. Shalom a todos os leitores da Revista Brasil. Hoje, nesse dia lindo de sol em Jerusalém, a gente vai conhecer um pouco da cidade de Davi. Vamos lá! E para aqueles que não me conhecem, eu sou a Aline, uma guia brasileira aqui em Israel. E onde a gente está agora se acredita ser o Castelo do Rei Davi. Com os restos arqueológicos, a gente precisa usar a nossa imaginação. Mas a gente consegue ver aqui que tem um local gigantesco, compatível com o castelo de um rei. Além disso, depois do rei Davi, o rei Salomão vai herdar esse castelo e por assim em diante. E se encontrou aqui esse selo, escrito o nome do ministro Jeucal, que é um dos ministros do rei Zedequias, um dos reis aqui de Israel. O castelo continua sendo escavado e aqui baldes e baldes de restos arqueológicos saem daqui todos os dias. E uma das coisas que mais me surpreendem é que esse lugar só foi descoberto em 2005. A gente está vendo lá em cima o Castelo do Rei Davi, a gente desceu agora para a zona G, porque eu quero mostrar para vocês essa pedra. E essa pedra com um buraco no meio, ela é uma privada de 2.600 anos. E quando os arqueólogos levantaram essa privada, eles escavaram embaixo e tiraram todas essas fezes super antigas e levaram para o laboratório e conseguiram descobrir o que as pessoas comiam aqui há 2.600 anos atrás. A descoberta mais impressionante que se achou aqui foram ossos de peixes do Rio Nilo. Isso quer dizer que as pessoas daqui já tinham comércio com o Rio Nilo desde aquela época. E hoje para nossa aventura eu coloquei meu chapéu de Indiana Jones, porque vocês sabiam que o Indiana Jones de Hollywood foi inspirado em um arqueólogo de verdade que escavou aqui em Israel e escavou aqui na cidade de David, e ele era chamado de Vendil Jones. Então o chapéu hoje é em homenagem ao Indiana Jones e o Vendil Jones. E agora vamos explorar. E agora a gente vai descer para a parte mais antiga da cidade de Davi, que é a parte subterrânea, e ela tem 3.800 anos, e é da época que os jebuseus ainda moravam aqui. Vamos lá! Para aqueles que gostam de história e aventura, a cidade de Davi é o lugar ideal, só tem que tomar muito cuidado quando está caminhando, porque o chão, outra vez, tem 3.800 anos. E vocês acharam que a gente tinha terminado a descida? Estamos só começando. Essa piscina é a piscina dos jebuseus. Eles desciam tudo isso que a gente fez, vinham até aqui, enchiam os jarros e subiam tudo de volta com os jarros cheios de água na cabeça. Para nossa sorte, hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso, mas a gente pode admirar as obras que eles deixaram para trás. Entre elas, essa muralha colossal que servia para proteger a cidade, e o vídeo agora nos mostra o tamanho original dela.
Davi chega a Jerusalém e quer conquistar a cidade, mas ela é impossível de ser conquistada. 200 anos os judeus já estão tentando conquistar a cidade e não conseguem. Por quê? Por causa das muralhas gigantescas da cidade, é impossível passar por cima delas, é impossível derrubar elas. E por isso, a ideia genial vai ser, em vez de a gente vai passar por cima, a gente vai entrar por baixo, a gente vai entrar pelo canal de água da cidade. E agora, se vocês estão ouvindo de fundo já um barulhinho de água, é essa mesma água que o rei Davi entrou. Vamos lá conhecer. Esse é o canal que o rei Davi vai entrar para conquistar a cidade. Mas cadê a água? A água ela vai ser desviada pelo rei Zedequias há 2.700 anos atrás. E é essa água que a gente vê aqui até os dias de hoje. Então a fonte de Gihon, ela continua fluindo. E se pode caminhar ou pelo túnel seco, ou por aqueles que gostam de uma aventura pelo caminho de água, mas como vocês podem ver, ele é na escuridão total. Vamos deixar o caminho da água para outro dia. Vamos hoje caminhar o caminho que o rei Davi caminhou. Pensem que ele vai entrar aqui com seus homens e sair dentro de Jerusalém com um elemento surpresa e conseguir conquistar a cidade. Essas são as coisas maravilhosas de Israel. A gente literalmente pode caminhar no mesmo lugar que o rei Davi caminhou. Aqui a gente está chegando agora na luz no fim do túnel. Finalmente! Finalmente a gente chegou onde a gente queria, aqui no provável túmulo do rei Davi. Mas vocês vão me perguntar, como assim, Aline? O túmulo do rei Davi fica no Monte Sião. A gente viu isso inclusive em um outro vídeo que tu fez. Quem quiser ver esse vídeo e não viu, vou botar aqui em cima um vídeo sobre Pentecostes e o túmulo do rei Davi. Mas aquele túmulo ele tem só 1000 anos. Em comparação aos 3000 anos de história que Davi tem, é pouca coisa. E muitos arqueólogos estão convencidos que esse aqui é o local verdadeiro. Vamos tentar descobrir o porquê. A gente chegou a um local de um sepulcro muito grande, muito rico, ao lado da cidade do rei Davi. Porque a Bíblia nos fala que Davi foi enterrado próximo aos seus. Então, aqui é mais provável o local do que lá longe no Monte Sião. Além disso, 300 anos depois, quando Zedequias vai fazer o túnel de água, ele vai evitar passar aqui por baixo, talvez por respeito ou por preocupação ao sepulcro que ficava aqui. Aqui ao lado do sepulcro do rei Davi, a gente encontrou a sinagoga de Teodotos. É a prova mais antiga do mundo da existência de uma sinagoga. E a pergunta é, por que fazer uma sinagoga ao lado de um sepulcro? Como hoje em dia o sepulcro do rei Davi no Monte Sião é usado como sinagoga, talvez esse sepulcro do rei Davi também era usado nessa época como uma sinagoga. A gente está agora dentro do tanque de Siloé. Aqui terminava aquele canal de água que a gente via. Ele continua chegando, mas em vez de entrar na piscina, ele termina aqui ao lado. E aqui vai ser onde Jesus vai fazer a cura do cego. A gente lembra que o Novo Testamento nos conta que Jesus chega aqui, ele pega um pouco de lodo do chão, passa nos olhos do cego e esse cego de nascença vai começar a ver. Espero que tenham gostado do nosso passeio do dia de hoje. Se gostaram e querem ver mais, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, no meu YouTube, Israel com a Aline, ou no meu Instagram, Aline Guia em Israel. Um beijo e até a próxima! Queremos saudar os amados irmãos e amigos e telespectadores do programa Opção para a Vida, com a graça maravilhosa e a misericórdia que se renovou nesta manhã do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. É com alegria e prazer e também entendendo a responsabilidade de ministrar ao seu coração que nós estamos nessa manhã e estaremos juntos para aprendermos um pouco da palavra do Senhor e meditarmos na sua palavra a fim de encontrarmos a verdade para os nossos dias. Amém? Então quero convidar você que abra a sua Bíblia na sua casa
ou até mesmo no seu telefone, se você não está com a sua Bíblia física em mãos, para lermos um provérbio, provérbio de Salomão, que está identificado no capítulo 16, versículo 1. Provérbios de Salomão, no capítulo 16, versículo 1. Amém? Onde estaremos lendo. Diz assim o texto, apenas o versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vou repetir a leitura para você gravar, porventura você possa estar sem a Bíblia e você já vai meditando nele durante a mensagem. Versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Muito bem, irmãos. Outro dia eu me deparei com uma brincadeira na internet, algo muito comum, que me chamou a atenção. A brincadeira se chamava expectativa versus realidade. Era uma gravação, um vídeo muito bem humorado, onde alguém tentava copiar, né, o que outra pessoa havia feito. E claro que por não ter as mesmas condições ou o mesmo conhecimento, acaba aquele vídeo, aquele projeto, né, que se tentou fazer, acaba se transformando em algo cômico, humorizado. Por exemplo, alguém que ao ver um cantor muito famoso, de uma bela voz, com uma bela música cantando, ele tenta copiar isso dentro do mesmo plano, mas não tendo a mesma qualidade, não tendo a mesma voz e até mesmo a mesma afinação. Então os irmãos já imaginam o que é que dá. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos já viram algo desse tipo, mas o interessante é que isso nos chamou a atenção para uma realidade muito interessante, apesar de ser uma brincadeira, mas para algo que a palavra de Deus também apresenta e que pode servir para nós como lição. Se você não viu algo do tipo, depois você vai lá na internet, fácil você encontra algo daquilo que a gente está falando, ok? Expectativa versus realidade. A questão, irmãos, é que exatamente nós vivemos em um mundo onde os planos e os desejos e sonhos estão todos os dias permeando o nosso coração. Nós projetamos, nós sonhamos, nós desejamos e, claro, cada um dentro da sua perspectiva, do seu ambiente, seja na família, no ambiente profissional, nós temos sonhos, desejos, estamos sempre tentando projetar algo. E claro que isso, na essência, não será algo mal, não será algo ruim. Pelo contrário, é muito importante que nós nos preparemos, que nós nos planejemos. Isso faz parte da nossa vida. Nós planejamos o dia, planejamos a semana, planejamos o ano. E aqui eu me lembro exatamente de tudo que aconteceu, a gente traz a memória de tudo que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, porque era assim que muitos de nós estávamos encarando o ano de 2020, que já se passou. Quantos planos foram construídos ali no mês de janeiro, fevereiro de 2020, quantos sonhos estavam sendo construídos, até mesmo já dentro de um planejamento financeiro, e muitos estavam ali já com a perspectiva e já iniciando a realização, digamos assim, já pondo em prática a realização de sonhos, desejos, seja de casamento, seja de construir uma casa, seja de avançar no ambiente profissional ou do conhecimento. E nós tivemos aí então esse impacto, né, tão tremendo, né, da pandemia do Covid-19. Algo que, muito embora alguns já tinham conhecimento naquele tempo, não imaginávamos, né? Mesmo tendo esse conhecimento, não imaginávamos que seria algo tão terrível, que afetaria tantas pessoas, que na verdade afetou, e como afetou, né, todo mundo. A nossa geração certamente não viu algo parecido, como que aconteceu no ano que se passou. E aí quando a gente pega esse momento que nós vivemos, principalmente do ano 2020 e já entrando em 2021, porque já estamos em fevereiro de 2021 e ainda há incertezas quanto ao que vai acontecer em relação a essa pandemia, tantas coisas que estão ainda sendo trabalhadas, a vacina que está chegando, mas que ainda não há certeza 100% de que irá funcionar ou como isso agirá no nosso organismo, enfim. O fato é que
muitos fizeram planos, muitos desejaram, muitos sonharam ao princípio de 2020. Mas viram seus sonhos, seus desejos, seus projetos de vida e seus objetivos e, como costumam dizer, né, por água abaixo. Eu sei que você em casa certamente deve estar lembrando, talvez lembrando e comigo em pensamento e reflexão, possa estar lembrando de algo que você tenha planejado, desejado no início de 2020, de sonhos que você tinha ali para realizar e eles não puderam acontecer. Não é verdade? Todos nós fomos assim afetados dessa maneira. Mas é claro, irmãos, que ao olhar para essa realidade, nós não podemos ficar num ambiente de desilusão completa ou de frustração completa, como muitos acabaram ficando. Tantos corações frustrados, tantas mentes que acabaram por ficar depressivas, ansiosas, por não conseguir os seus objetivos, tantas pessoas que abandonaram completamente qualquer perspectiva de planejar, de sonhar, porque as suas perspectivas não se cumpriram na realidade. E aí nós vamos ao texto de Provérbios e eu queria meditar um pouco com você nesse texto, para que possamos pensar sobre ele. E a primeira parte, ou a primeira afirmação do texto, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Essa é a primeira afirmação desse versículo. E a primeira coisa que nós vimos, ou que podemos perceber nesse texto, é de que o que Salomão está apresentando, tendo sido ele o que escreveu, um homem sábio, ele diz que quando nós pensamos nas perspectivas, nos planos, nos objetivos que o homem faz, ele vai naturalmente surgir, ou ele vai ser fruto do nosso coração. É isso que o texto vai dizer. O coração do homem pode fazer planos. E aí é claro, irmãos, que é do nosso coração que surgem os desejos. É do nosso coração que surgem os planos. Nós muitas vezes nos deparamos com certas situações e o nosso coração fica ali ou alegre, ou ansioso, ou desejoso por satisfazer algo pessoal, ou algo no ambiente da família, ou algo no ambiente profissional. O fato é que Salomão está identificando a fonte desses desejos, a fonte desses objetivos. Do coração é que vem os planos, diz Salomão. Mas a palavra de Deus também nos lembra de outro texto, quando pensamos no coração. E ele diz que mais enganoso de que qualquer coisa é o coração do homem. E aí a gente começa então a fazer uma relação entre aquilo que surge em nosso coração, propósitos, objetivos, desejos, planos, que, como eu disse, não devem ser descartados, eles não são um mal em si, mas compará-los com a própria fonte, que a Bíblia descreve como uma fonte enganosa. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E aí nós começamos a refletir, irmãos, que deve haver dentro desse pensamento, dentro dessa reflexão que nós precisamos fazer a respeito de tudo que passamos em 2020, assim como estamos agora passando também em 2021, ou que você tenha passado na sua vida, em algum momento da sua história, que não necessariamente tenha sido nesses anos que estamos vivendo, mas em outro tempo, ou que poderá viver, ainda que estejamos seguindo na nossa existência. O fato é que precisamos refletir um pouco sobre essa realidade, para que possamos então entender como planejar, como continuar com os objetivos, como desejar alcançar objetivos e propósitos, sem, no entanto, sermos enlinhados, entrelaçados em situações de engano que possam trazer frustrações. Planos, desejos, sonhos, objetivos estão em nosso coração continuamente. Nós projetamos esses planos e nós, ao projetarmos, claro que todo mundo que planeja deseja executar. Claro que todo sonho que nós sonhamos, nós vislumbramos às vezes já na nossa mente, ele pronto. É fato que isso acontece. Alguém que sonha com a sua casa própria, já está desenhando no papel como ela vai ser, e no seu coração e sua mente, ela já está pronta. O estudante que está se preparando para um concurso, para o vestibular, ele já se imagina dentro da universidade, ele já se imagina dentro daquela instituição pública, ok?
Então nós podemos lembrar, perceba bem, que isso é fato e isso existe em nossa vida. Tá certo? Você deve certamente se identificar com isso. E como é bom quando a gente pode desejar, como é bom quando a gente pode sonhar, como é bom quando a gente pode vislumbrar à frente, né, algo que está dentro dos nossos planos, dos nossos desejos. Qual é o grande problema com isso, meu querido? O grande problema é quando nós lançamos esse sonho sobre o papel, sobre os projetos da vida, no ambiente financeiro, administrativo, e nós não pensamos que por causa da nossa falibilidade, por causa da nossa incapacidade de conhecer o amanhã, de conhecer o futuro, nós determinamos aquilo como se aquilo realmente já estivesse acontecendo, ou se fosse acontecer, independente de qualquer coisa. E aí eu me lembro bem aqui que nós temos, por exemplo, uma doutrina, infelizmente com muitos desvios, que é a confissão positiva, que pensa exatamente desse jeito. Ele diz assim: declare com sua voz, pense em sua mente, declare com sua voz, e isso já está pronto, já está feito. É assim que muitos, infelizmente, têm se enredado, porque acreditam que o simples fato de fazer planos, de declarar sonhos e desejos, eles serão executados. E é aqui que está exatamente o engano do coração do homem. É aqui que está o engano do coração do homem. E eu quero exatamente convidar você para refletir comigo, pensar comigo, tá certo, a respeito disso. Porque pense bem, quem é o ser criador de todas as coisas? Quem é aquele que pode fazer todas as coisas e tirar do nada? Só Deus pode fazer. Você concorda comigo? Quem é o homem que pode do nada fazer algo? Ou pode ele com a sua palavra declarar, determinar e fazer com que isso aconteça apenas pelo poder da palavra? Nenhum de nós, irmãos. Porque nós não somos capazes de com as nossas palavras determinar os sonhos, desejos, seja ele como for. Não é pela nossa alegria, pela muita emoção, pelo sentimentalismo, o emocionalismo, ou pelo desejo inexorável de que aquilo aconteça, que ela vai acontecer. Não é assim que funciona. E é aqui que por vezes nós caímos em frustração, nós nos decepcionamos, e quando não, lançamos sobre Deus essa culpa. Ah, mas eu tinha tantos sonhos e Deus frustrou os meus sonhos. Ah, mas eu confiava tanto que aquilo ia acontecer daquela forma, eu já tinha tão certo no meu coração, veja só, já estava tão claro na minha mente que isso ia dar certo, que ia ser dessa forma, mas não aconteceu. E por isso que nós precisamos refletir bem, irmãos, e o ano de 2020 nos ajuda a fazer dessa forma, ok? Ou a pensar dessa forma. Então, é possível já determinarmos nessa primeira reflexão, ok, uma diferença muito grande ou objetivos que nós temos com essa mensagem. O primeiro deles não é dizer a você que você não deve fazer planos, de que você não deve desejar, de que você não deve sonhar. Não, não é isso. A própria Bíblia nos fala exatamente de sonhos, de personagens bíblicos que tiveram sonhos, de pessoas que tinham desejo, que ansiavam em seu coração por algo. A Bíblia, inclusive, orienta que nós, quando venhamos a fazer algo, nós devemos planejar, para ver se há condições para construirmos, para ver se há condições de irmos à guerra, como diz o texto, e lá vencermos o inimigo, porque se assim não for, não adianta nem ir. Então nós não estamos dizendo que você não tem que fazer plano, não tem que fazer sonhar, desejar, desenhar objetivos. O que estamos dizendo é que, entre meio a esses desejos, envolvidos por esses sonhos e propósitos que nós todos temos, nós temos que lembrar, irmãos, lembrar de forma muito clara, de que do nosso coração nem sempre sairão propósitos alinhados com a palavra do Senhor. E nós precisamos ter cuidado com isso. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Do homem, ou do coração do homem, saem planos, mas é da boca de Deus, ok, que vem a resposta definitiva. Esse é o complemento do texto. E aqui nós pensamos exatamente sobre isso. Olha só, o que é que o texto diz? Do coração do homem, o coração do homem pode fazer planos, mas, contudo, porém, no entanto, a resposta certa vem da boca do Senhor.
E aqui ele nos leva de forma amorosa, o autor, de forma a compreender as limitações de cada um, os desejos, sem frustrar os desejos, sem frustrar os sonhos que cada um de nós temos, mas ele nos leva a uma reflexão que é fundamental nessa situação. Que é o entendimento de que, mesmo sonhando, mesmo planejando, mesmo desenhando objetivos, nós não somos, queridos, capazes de levar a cumprimento sem que Deus, o Deus soberano, o Deus que tem o poder de tirar do nada e fazer tudo com o poder da sua palavra, sem que Ele assim o permita. Você está entendendo? Então a questão aqui não é sonhar, não é planejar, mais uma vez dizendo, desejar, mas é como nós alinhamos, como está alinhado o seu desejo, como está alinhado o seu plano, os seus objetivos, como eles estão alinhados com o Senhor, ou melhor dizendo, de forma mais objetiva, com a sua palavra. Será que tudo aquilo que temos sonhado, planejado, pensado em nosso coração, está alinhado com a palavra do Senhor? Será que nós podemos dizer de forma clara que tudo aquilo que está no nosso coração está alinhado com a palavra do Senhor, que é a verdade? E será que de repente os nossos planos e frustrações estão, ou eles não estão acontecendo, ou nós estamos hoje, por exemplo, frustrados com 2020, estamos decepcionados com o ano que passou, com a pandemia, com o próprio Deus, até mesmo com as pessoas? Não será porque nós esquecemos desse ponto principal, que é de colocar os objetivos, de colocar os nossos planos, mesmo antes de anotá-los em um papel, mesmo antes de separar o valor financeiro ou poupar para fazer aquilo? Será que nós não esquecemos de consultar ao Senhor para ver se realmente aqueles planos e desejos e sonhos estão alinhados com a vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável? E eu queria que você refletisse sobre isso comigo. Porque nós vivemos em uma época de egoísmo, queridos. Há um egoísmo e um hedonismo exacerbado nas pessoas. Ao ponto de elas deixarem tudo de mão, desde que cumpram a felicidade, desde que alcancem a felicidade. Mas o que nós temos visto é exatamente o caminho contrário. Quantas pessoas hoje dentro da igreja, irmãos, estão frustrados? Quantas são as pessoas que no meio evangélico, no meio cristão, estão frustrados? Porque alguém disse a ela que ela poderia cumprir os seus sonhos e que ela poderia chegar a tal lugar e poderia ser cabeça em algum determinado lugar. Mas de repente elas não conseguiram alcançar. Porque havia muito do coração dela e muito pouco ou quase nada da vontade do Senhor nos seus planos. E muitas vezes líderes que têm os seus objetivos também escusos, levam pessoas a se envolverem com esse tipo de pensamento, de que você vai vencer, você precisa ser cabeça, de que você precisa ser autoridade, de que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça, e que levaram e enredaram tantos de nós nessa perspectiva de alcançar os nossos sonhos, mas sem alinhamento com a palavra do Senhor, ou com a vontade do Senhor. Eu queria que você entendesse, meus irmãos, ou que você entendesse, meu querido amigo, de que o problema, tá certo, não é a expectativa. O problema não é o que queremos fazer. O problema não são os sonhos. O problema está exatamente no alinhamento que necessariamente ele precisa ter com a palavra do Senhor. Quantas vezes amanhecemos o nosso dia, queridos, e sequer nós oramos ao Senhor, e sequer nós buscamos do Senhor a sua vontade. Nós muitas vezes sequer entregamos o nosso dia ao Senhor, porque parece que já está tudo planejado na nossa cabeça. Não é assim muitas vezes que acontece? Acredito que você, telespectador, internauta, há de convir o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. É que o nosso tempo acabou. Mas você está convidado amanhã a continuar conosco, ouvindo a segunda parte desta mensagem transmitida pelo nosso irmão seminarista Davi Porto de Moraes. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco, um fortíssimo abraço virtual e até amanhã, se Deus assim nos permitir.